Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus, sintonizando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com Frei Fabiano de Cristo e vibrando por nossa casa, por nossa família, por todos aqueles que necessitam, pelos irmãos que se encontram nos hospitais, nas ruas, por aqueles que se encontram desesperançados. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos e fortaleça na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Capítulo 14. Hoje daremos continuidade ao capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe, parentesco corporal e espiritual. Item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque esse existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas um envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer progredir. Então, o que ele nos fala aqui, né? O pai e a mãe, ele fornece a formação do corpo, né? O envoltório carnal, né? Esse corpo material aqui, que abriga o espírito, né? Mas o espírito, ele é eterno, né? Já fomos e voltamos muitas vezes, né? E por quê? Para evoluir, para se melhorar, né? E restabelecer os laços de amor, às vezes com esse mesmo pai e com essa mesma mãe, né? Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para com os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na terra, a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia, da comunhão de pensamento, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação, donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornarem-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias, problema moral, que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e eis meus irmãos. Ou seja, a minha família pelos laços espirituais. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha mãe e minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele, sob o pretexto de que perdera o juízo. Avisado de que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse:
referindo-se aos discípulos em sentido espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Se sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, o que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos, mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente para analisar-lhes as causas e efeitos. Nisto, como é em tudo, o Espiritismo vem lançar a luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam, então, boas resoluções. Compreendem que para se dirigirem a Deus só existe uma senha: a caridade. Mas não a caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem o perdão. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta, revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais de se renunciarem a si mesmo, mas sobretudo de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de prece, o espírito se aproveita num corpo que se prepara, na família daquele que ele detestou, e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo, que vem se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Ele dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. E é assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar aos olhos ao passado. E aí, como prova, essa família nos recebe, né? Aceita, né? Mesmo ali, ainda tendo uma questão de desentendimento, ainda tem resquício desse ódio, né? Mesmo assim, aceita receber esse irmão como filho, como irmão, né? Por isso a gente vê tantas relações difíceis entre pais e filhos, entre filhos e mães, entre irmãos,
né? Mas não tem jeito. A gente só consegue restabelecer esse laço através do amor. E para a gente poder amar, a gente tem que conviver, a gente tem que estar próximo, a gente tem que compartilhar, a gente tem que viver em família, né? E não é fácil isso. A gente sabe que não é fácil porque nós não somos fáceis, né? Continuando, ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será de vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova reencarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, os envolverá no seu amor. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi ao acaso que ele fez assim e que vô-lo enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou espiar. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimento e dizei para vós mesmos: uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas há muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos provenientes das existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. E mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A negligência, né? Muitas vezes fechamos os olhos pelo que os filhos fazem de errado, né? Não é certo isso, né? O certo é corrigir, né? A tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio pode cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições no coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam esses germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar eles lancem raízes profundas. Fazei como um bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que vos aparecem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguem êxito, não tem do que lamentar, a sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura,
muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços. Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Ver no capítulo 13, item 19. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Olha só, né? Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Isso significa que muitas vezes pedimos um fardo maior do que as nossas forças. E podem ter certeza que a que estamos aqui carregando é bem inferior ao que nós pedimos, porque Deus sabe exatamente o quanto podemos, né? Quais são as nossas possibilidades, como ele fala aqui, né? Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Ou seja, não viemos aqui para o erro, viemos aqui para o acerto. Todos nós temos o germe em nós, ali, ó, nascendo, vibrando, né? A luzinha interior ali está brilhando. Muitas vezes tentamos encobri-la, mas está ali dentro de nós. O que Deus nos pede sempre é a força de vontade, é o desejo de realmente estar ali disposto a caminho. É só isso que Ele nos pede, né? Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. O seu orgulho foi por fim dominado. E é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo, que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento, de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. Em um momento supremo, e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, não ficar reclamando. Se não quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar, em vez de vos queixardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando, saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, serei ali aclamado como um soldado que saiu vitorioso do centro da refrega. De todas as provas, a mais penosa são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das provações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagadas pela ingratidão dos seus. É essa uma pungente angústia, mas o que pode nessa circunstância reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal? Com certeza de que se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Mas para isso é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas a existência, uma única existência. É necessário elevar-se, pairar-se no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus revela aos vossos olhos, e esperais com paciência
porque explicou a vós mesmos os que vos parecia monstruosidade da terra. Os ferimentos que recebestes vos parecem simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido, não mais os laços frágeis da matéria, que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem em vez de se quebrarem com a reencarnação. Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que os espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam por vezes perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que por sua vez poderão salvar os outros. Então, olha só, né? Também não evoluímos sozinhos. Precisamos estar de mãos dadas, estreitar esses laços de amor. É por isso que estamos inseridos aqui em família, né? E para finalizarmos a leitura de hoje, divido com vocês uma mensagem extraída do Espírito da Verdade, Maternidade. Essa mensagem é bem bonita mesmo, é de André Luiz. Esse livro foi escrito por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E essa mensagem nos diz: vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento. Qual o anseio do próprio Deus a concretizar-se na criação, o clímax da grandeza, na caridade, o vértice da virtude, na paz, a culminância da luta, no êxito, a exaltação do ideal, nos filhos, a essência do amor, no lar, a glória da união. De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto, devoção afetiva representa estações difíceis e belas, de um ministério sempre divino. Láurea celeste na mulher de todas as condições define o inderrogável recurso à existência humana, reclamando paciência e carinho, renúncia e entendimento. Maternidade esperada, maternidade imprevista, maternidade aceita, maternidade hostilizada, maternidade socorrida e maternidade desamparada. Misto de júbilo e sofrimento, missão e prova. Maternidade, em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta sublime e sempre novo o ensejo de burilamento das almas, na ascensão dos destinos, principais responsáveis por semelhante concessão da bondade infinita. As mães guardam a chave do controle do mundo. Mães de sábios, mães de idiotas, mães felizes, mães desditosas, mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas. O filtro do amor que lhes verte no seio deve ao plano terrestre o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Mães da terra, mães anônimas, são vasos eleitos para a luz da reencarnação.
por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vossos augustos deveres, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu a repontar-vos no pleito. Não surge o berço em vosso coração por acaso. Mantende-vos assim mantendo-vos assim vigilantes e abnegadas, na certeza de que se muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens, todas vós sereis amparadas e sustentadas pelo amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. Linda mensagem, né? Que fala muito do amor das mães para com seus filhos. E sendo elas a responsável por dar a oportunidade a esses espíritos de reencarnar, né? Que possamos aqui vibrar por todas as mães, por todas aquelas que nos envolveram no colo, no seio, nos dando amor e carinho. Às vezes não estão ao nosso lado, mas sempre velando por nós, assim como nós estamos a velar pelos nossos filhos. Fiquem com Deus. Boa semana a todos.